Fala pessoal, anemia cerebral é como o Kentaro Miura. Entra em hiato e sai toda hora. Como todo mundo gosta de lista, a gente resolveu fazer o seguinte aqui no Anemia. Vamos levar para vocês uma lista dos melhores, minhas melhores leituras de 2019. Tô até esquecendo o ano já. No entanto, não é aquilo que, por exemplo, o Pipoca e Nanquim faz, que os melhores lançamentos de 2019, 2018, etc., ou que o Sidney Guzman faz também, não é nada disso. São as melhores leituras que eu li esse ano, independente do ano que elas saíram. Por quê? Por que a gente decidiu isso, Hugo e eu? Porque, embora seja bem legal essas listas no sentido de promover aquilo que é uma seleção segundo o canal, segundo o comunicador, do que foi o melhor lançado naquele ano, por um outro lado coopera para você ficar pilhado, interessado em querer comprar o lançamento, fica ansioso. Então eu acho que isso tem um lado negativo, né? Então é meio complicado, é difícil você conseguir acompanhar exatamente conforme as coisas vão saindo. E você deve ter em casa, todo mundo tem em casa, colecionador, leitor, sempre tem na estante um montante de coisas que ainda não leu. Então eu resolvi separar, a gente resolveu montar essa lista, com base no material que você tem em casa, que você foi pegando, que está ali, e as leituras melhores. Então a partir desse primeiro momento, vão ser uma série de listas, né? Todo ano a gente pretende fazer, sim, depende do hiato, uma série de listas daquelas leituras. Então fica uma coletânea das coisas que a gente leu. E é sempre bom rebuscar algumas leituras que estão esquecidas, né, pelo público. Ah, sim. Editoras que já faliram, por exemplo. Sim, vai ter aqui. Vai ter nessa lista algumas editoras que já não... que eu não sei qual é o paradeiro delas mais. Coisas que vocês podem pegar em sebo, usados, fazer troca. Isso. Ao invés de pegar sempre em pré-venda, lançamento, nada contra, mas você pode ter mais paciência, né? Sim, tem material aqui, vocês vão ver material que não tem na Amazon. Mas enfim, eu tenho material aqui de todo tipo. De todo tipo. Vão ser então uma lista... Fica com vocês então a lista das melhores leituras que eu, Leandro, fiz em 2019 de quadrinhos. A nossa lista, pessoal, a lista ela vai ter 12 obras. Então eu resolvi separar uma leitura que foi talvez a melhor naquele mês. Eu revi tudo que eu li, mas com esses destaques, e fiz uma seleção aí então das 12 melhores leituras desse ano que eu fiz. O critério foi ser quadrinho, não importando o ano, tanto faz o gênero também, se ele é mangá, se ele é fullmetal, não interessa. Sendo quadrinho, ele entrou na lista. São esses os critérios. Lembrando que a ordem também, eu tentei separar por ordem de gosto, só que assim que eu terminei a lista, eu mostrei pro Hugo e falei, Hugo, tá errado isso aqui, eu já queria mexer. E pra não ficar mexendo o dia inteiro, porque a cada momento eu queria mudar, então a gente falou, vai isso. E aí agora eu explico por que ele é legal, etc, pra vocês. 12ª, Hugo. Talvez seja mentira. Do Chico e do... Bruno R. Isso. Que ele assina como Bruno R. O formato é muito interessante. O Hugo vai mostrar pra vocês. Ele é todo sanfonado. Ele aparece, veja. Ele é inteiriço. E de um lado você tem uma história, do outro outra história. É um quadrinho a maior de 18, é um quadrinho erótico, um quadrinho pornográfico, mas a história dele é muito boa. São duas histórias, uma na frente e uma atrás. E elas dialogam entre si. Então quando você abre para leitura, você começa aqui, ó. Você vai seguindo a história. A narrativa gráfica, não sei se pode mostrar, né? Eu tô folheando tudo, mas tem um monte de coisa aqui que não pode mostrar, perdão. Qualquer coisa eu vou dar uma censurada. Eu não. Então, você lê um lado, depois vira para o outro, e o que é legal porque na narrativa gráfica dele, ele tem uma imagem, acho que aqui dá para mostrar algo. Ó, aqui ele tem uma imagem, você tem um quadro com o desenho e o texto. O texto ele começa e ele também em alguns momentos ele se repete atrás. Mas o interessante é que o significado que a imagem e o texto tem de um lado tem totalmente diferente do outro. E o conjunto das duas leituras, da frente do verso, das duas histórias, te dá um significado totalmente diferente no final. Quando você termina a primeira história, você pensa uma coisa, você termina a segunda, você pensa uma outra. Você pensa nas duas juntas, te dá um outro significado. Então, talvez seja a mentira do Chico, ele entrou na nossa lista
pela qualidade, não só da arte do roteiro, mas o próprio formato, a engenhosidade do formato e essa completude toda. Gostei demais disso aqui. É um quadrinho independente. O Chico publicou, foi que ano, Hugo? 2015. 2015. E você não acha na Amazon, você vai achar no Mercado Livre, vai achar em Comics Shop, por exemplo, como a Comics aqui em São Paulo. É um quadrinho um pouco mais difícil, infelizmente. Mas se você vê, pode ir pra cima. Se você gosta de pornô, safado, pode ir. Qual que é a 11ª? The Wedding Eve. A Hozumi. Acabei de ler esse mangá. Saiu em 2016 pela Panini. Ele é um josei, então ele é um mangá cuja demografia é para garotas, né, mulheres adultas já. E ele é uma antologia de narrativas curtas, contos curtos. São 7 contos que esta mangaka Hozumi escreveu e publicou. Não lembro onde publicou. Galera, não vai dar pra fazer resenha aqui. Eu vou tentar ser sintético, né? E por que vale a pena? Por que eu gostei tanto de Wedding Eve? Primeiro porque o Brasil quase não publica josei. É uma pena e é uma alternativa muito boa pra quem tá cansado de porradaria e de shonen. Ele é muito legal porque, embora ele chame The Wedding Eve, o Wedding Eve trata tão somente dessa história aqui, que é desses 2 protagonistas aqui. São 2... não vou falar, senão é spoiler. Mas as outras histórias, elas não falam necessariamente de casamento, mas todas elas têm aparentemente uma ligação cujo tema é família. Relação familiar, ou a ausência de família, o impacto da ausência. Todas elas falam. Uma delas é mais longa, que é O Espantalho que Sonha. Ela em 2 partes, ela é um pouco mais longa. Volume único, né? Volume único, verdade. Então eu gostei muito dele porque ele é muito sensível. É um quadrinho que eu achei muito sensível. E geralmente a antologia tem uma flutuação de histórias, né? Histórias que você acha boas, outras que você acha ruim. Todas são excelentes e algumas são extraordinárias. Aqui a gente tem Old Boy, da Sampa. A Nova Sampa. Então aí tá uma editora que sumiu. Eu acho que a Nova Sampa fechou. O editor dessa época aí é o Marcelo Del Greco. O Old Boy, pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo conhece. É aquele filme coreano. Eu não lembro o ano dele. Puta filme bom pra caramba. Teve uma refilmagem recente aí americana, que eu não vi. Não costumo ver refilmagem americana. Falam que é ruim. Pois é. Então não vai nem vale ver. a pena. Mas eu gosto muito do filme. Desde que saiu eu adorava esse filme. E quando saiu esse mangá, né, eu não tava lendo mais quadrinhos, e aí recentemente eu vi numa banca, eu não sei agora, mas coisa de 6 meses atrás, os volumes todos apareceram na banca em pacotes de 3 por 10. Foi quando eu peguei 2 pacotes e procurei em loja especializada. Essas de mangá tem várias, né? Capitão Onigiri, Amora, tem várias aí. E aí numa única noite, eu li, no início da noite, por volta das 10 horas, assim, quando eu fui deitar, eu li o volume 1. Meu amigo, eu li todo esse material numa única noite. Entre as 10 horas da noite até as 4 da manhã. Eu li Old Boy num suco. 8 volumes. Não pensa que eu tô falando isso porque eu leio rápido. Eu sou um leitor lento pra caramba. Eu vejo esses youtubers aí. Mas você fez leitura dinâmica. Uns vídeos do tipo, fulano, como que você faz pra ler rápido? Eu acho um absurdo, eu acho muito estranho. Porque eu leio muito lento, cara. Eu leio devagar pra caramba. Eu também. Ler rápido não é uma virtude, não. Quanto mais devagar você lê, eu acho melhor. A gente lê coisa rápida quando o assunto não é muito legal, né? A gente tenta passar o mais rápido possível. E no caso de quadrinhos, se você lê com muita velocidade, você não está aproveitando a narrativa gráfica. Né? Como que o autor e o desenhista pensaram. Texto e imagem. Por que a gente está dizendo isso? É importante você começar a perceber. Eu acho bem legal que o leitor de quadrinho ele comece a amadurecer um pouco nesse país. Quando você se empolga, você passa lendo. A gente faz um vídeo disso em algum momento. Você passa lendo correndo, às vezes você não olha a imagem direito. Cara, você perde muito fazendo isso. Porque o escritor, geralmente, ou pelo menos alguns, os maiores, eles pensam quadro a quadro, texto e imagem, e pensa a página num todo, muitas vezes. Então é importante você ler esse quadro, o texto, a imagem, texto e imagem de cada quadro, e depois ler o todo e começar a observar todas essas coisas. Então tem que ler no tempo certo. No entanto, o Old Boy foi aquela coisa, assim, eu li assim, mas a empolgação foi tanta, eu fiquei tão maravilhado com aquela narrativa, que eu tomei a noite inteira, nessa noite eu não dormi.
Já adianto pra vocês, eles falam mal do final. A história do livro, do mangá e do filme são diferentes. A premissa é a mesma, mas o desenvolvimento, até alguns personagens são bem diferentes. As motivações variam também, são diferentes. Uma coisa também que eu queria dizer, por que eu coloquei o Old Boy também? Eu percebo muita gente aí nos grupos comentando, não gosto de tal obra porque eu odiei o final. Cara, você não gosta do final, não anula a obra inteira. Sim. Toda a experiência. Né? Pois é, as mensagens que passaram durante todo o percurso da leitura, elas são as mesmas. O final vai ressignificar o todo, vai ter um peso sim, mas ele não deveria ter um peso maior do que o dele próprio. Você não deveria jogar um peso maior do que o da obra em si. Cuidado com isso daí. Então o Old Boy fica para dar esse recado. Mesmo ele tendo um final que todo mundo não gosta, e eu mesmo prefiro do filme do que do mangá, o mangá continua excelente, eu não sei dizer o que é melhor, se o filme ou o mangá, pensando no todo. Vamos aqui Grant Morrison, We3 ou WE3? WE3, We3. E, cara, essa obra aí eu gostei demais, cara. É aquela dupla de sempre, né? A dupla que funciona bastante, que é o Grant Morrison e o Frank Quitely. A arte é um desbunde, né? O Frank Quitely sempre, pra mim, cara, top 10 desenhista de comics. Vamos lá, né? Foi publicado pela Panini, o ano eu não lembro também. 2012. Olha, isso aqui é um dos motivos que eu recomendo pra todo mundo o We3. Reparem que ele tem um quadro, microquadros aqui, quadros pequenos, quadrinhos, que são closes desse fundo aqui. Esse quadrinho vai explorar isso o tempo todo. E ele tem umas doideiras. Olha essa página aqui. Quase que ele monta um painel de espelhos que são uma câmera lenta dos eventos que estão acontecendo. Isso aqui é material na minha opinião, material de referência. Para quem gosta de desenhar quadrinhos, pensa em produzir quadrinhos. Os melhores quadros que eu já vi do Frank Quitely, e olha que o Frank Quitely tem muito material bom. Ele desenhou o X-Men, como chama? O X-Men O Age de Extinção, a fase do Grant Morrison. Desenhou o Batman e o Robin, né, a fase também do Grant Morrison. O Flex Mentalo também ele desenhou. E de todos esses quadrinhos que eu acabei de falar, pra mim o melhor é WE3 por narrativa gráfica. O enredo é excelente e vai te arrancar lágrimas. Os personagens são Nossa. carismáticos, né? São os bichinhos, né? Sim, se você tem gato, cachorro, se você tem gato, cachorro, coelho, você vai sentir o E3. Oitava posição. Na nossa tabela, né? É um dos meus favoritos também, viu? Pluto. Naoki Urasawa. É uma obra... Começou em 2017, né? Isso, acabou em 18. Acabou em 19. Acabou, fevereiro desse ano, foi quando terminou de ser publicado pela Panini. O número 1, quando começou a ser publicado, ele deu uma evaporada. Ficou caro, né? Aquela coisa de internet. Da noite pro dia some o mangá, some o exemplar e no dia seguinte já tem gente vendendo ele a R$200. Aconteceu isso, mas agora você volta a achar o número 1 por aí. Eu acho que acha todos os números em Comic Shop, mas acha na Amazon, provavelmente. Por que tá aqui na oitava posição Pluto? Naoki Urasawa, do meu ponto de vista hoje, publicado no Brasil, agora tá voltando com o Monster, né? Estão relançando o Monster, agora uma edição cujo preço e a obra que entrega, eu acho meio estranho. Eu acho que o Naoki Urasawa deve ser publicado sempre em formato mais acessível, porque a graça de Naoki Urasawa é você ler periodicamente. A narrativa dele é bem legal que você leia mês a mês e não com um espaço muito grande, mas enfim, isso é uma outra discussão. Pluto figura aqui, primeiro porque a gente está falando, né, indiretamente ou diretamente de Osamu Tezuka, mas a narrativa que o Naoki Urasawa deu nesse quadrinho, pra mim, é uma das melhores que eu já li de quadrinho periódico, quadrinho em sequência. Muito se fala de Monster, 20th Century Boys também, mas pra mim, desses três, o Pluto é o melhor. A síntese dele é maior, né? Ele é 8 volumes só, e é impressionante, logo no começo, então, pega o volume 1, por favor, a imersão que ele te dá na história. Ele começa com páginas coloridas, e aqui tá tendo uma explosão, uma guerra, um ataque. E não é spoiler o que eu vou dizer, e um dos robôs são os maiores robôs da Terra, né, os robôs mais poderosos, e um deles já começa a história tendo morrido, né, tendo sido assassinado, que é o Mont Blanc. Você nunca vê o Mont Blanc em ação, ele já começa
morto. No entanto, você ama Mont Blanc. Conforme os personagens vão se lembrando do Mont Blanc, né, da dor, da perda, memórias que eles têm junto com o personagem, você sente saudade do Mont Blanc. E isso é devido à escrita do Naoki Urasawa. Isso foi fantástico. E o final é extraordinário. Ele te guarda o final até praticamente os últimos 3 capítulos ali e você fica impressionado. É muito bom. É uma mistura de suspense policial, Isso. sci-fi. Foi, os dois mesmo. Quem quer ser uma posição? Putz. O Gosto do Cloro, Gosto do Cloro. da editora Leia, de 2012. Gosto do Cloro foi escrito pelo Bastien Vivet. Bastien Vivet é... eu acho que é o garoto de ouro da França, né? Junto com o Chaboté, hoje, aqui publicado no Brasil. Todo mundo gosta, né? E foi meu primeiro contato com o Bastien Vivet. Que quadrinho. Que quadrinho. Falar do Bastien Vivet é um pouco chovendo molhado. O traço do cara... Tenta mostrar alguma página, qualquer uma. Tudo é obra-prima na minha opinião. O traço dele é muito simples. É uma linha, 2, 3, ele já monta uma pessoa. Né? Uma perna, um braço. E é impressionante que mesmo sendo simples, ele retrata exatamente o que ele queria para passar. O quadrinho, só pela capa, ele é extremamente minimalista. Por exemplo, essa cadeira está aqui para poder ilustrar que você está numa piscina. Aqui na traseira ele tem essas boias, e é o suficiente para você entender que é uma piscina com boia, com separação. É muito, muito bom. Eu me impressiono com a quantidade de quadros sem balão algum, só com imagens, e o quanto que, novamente, com uma simples mudança de uma expressão para outra, você já tem a cena inteira do que aquele personagem está pensando. É de uma sensibilidade gigantesca. O quadrinho inteiro ele se passa na piscina. O personagem ele tem problema na coluna. Não é à toa que eu comprei esse quadrinho, justamente quando soube que ele tinha problema na coluna. Representatividade. Ele se passa nas sessões que o personagem vai até esse clube, essa piscina, para nadar. E lá ele conhece uma menina. E aí, nesse capítulo, eles têm um contato. No próximo, um outro. No próximo, outro. E assim vai até o final. É impressionante, de novo, pela capacidade de, com coisas simples, contato de 2 pessoas, numa piscina, e o quanto ele é rico de emoções, de significados ali. É um slice of life de altíssima qualidade. Top 6. Chegamos na metade, então, aí das minhas leituras. Sem Volta, do Charles Burns. Charles Burns já se tornou, com esse Sem Volta, o meu autor predileto desses independentes aí, dessas graphic novels que vem saindo aí no Brasil. Eu tinha lido ano passado o Black Hole, e Black Hole é muito bom mesmo. Na primeira leitura eu gostei, mas eu achei que faltou algo. Disse pra todo mundo que eu não tinha gostado, que ele era um tanto hype. E aí eu peguei o lançamento que teve esse ano, como chama? Big Baby. Gostei de Big Baby, mas a minha obra favorita do Charles Burns já é esse Sem Volta. Ele saiu pela Quadrinhos da Companhia, selo da Companhia das Letras. Não diria que é um gibi para qualquer um. Não no sentido de que... então eu não posso ler, não devo ler. Cara, vai atrás. Te interessou, vai lá e compra. Se você gostou, melhor ainda. Se você leu e não gostou, põe para vender, troca. Mas, cara, isso é bom demais. Acho que é o único trabalho colorido do Charles Burns hoje publicado no Brasil. Fiquei muito feliz quando a Dark Side disse que vai lançar as outras obras. Acho que vai sair ainda, talvez um por ano, do El Borba e o Skin Deep. Tomara que saia. Tomara que saia porque eu já estou apaixonado por esse autor. É um quadrinho com vários significados, ele tem várias camadas de leitura. É muito interessante o quanto que você é capaz de se reconhecer em vários momentos aqui. Ele é contado de uma maneira, ele dialoga muito entre o real e o irreal, o sonho e a realidade. Me lembra muito o Twin Peaks. Olha, tem umas paradas assim. Então, Só que quando você pensa que é uma coisa tosca, porque tem um bicho aqui, tem tipo um verme, e aí você fala, nossa, que coisa tosca, tem um verme. Cara, esse grito não é só um grito do verme. Isso aqui tem um significado maior. Conforme você vai lendo, vai surgindo um novo sentido lá no final.
Então isso aqui fala de abandono, isso aqui fala de arrependimento talvez, tem algum nível de abuso, instrumentalização do outro, você olhar para o outro e o outro ele não é um ser humano como você, ele é algo que você quer dele. Cara, isso aqui é do tipo que, no meu caso, eu comprei e isso aqui eu vou ler de novo e vou ler de novo. Tá aí, ó. E agora top 5. Agora um quadrinho nacional. Isso. Angola Janga, Marcelo de Salete. E que quadrinho, cara. Que quadrinho. É o querido hoje, né, do Brasil. E do exterior, né? Isso. Porque eu li o Kombi e li o Angola Janga esse ano, li os dois. Mas por que o Angola Janga? Cara, o Kombi merece um vídeo dele. Merece a gente fazer um vídeo sobre o Kombi. Do Angola Janga também. Mas eu optei pelo Angola Janga porque o Angola Janga, eu até preciso comprar outro, cara. É um material que eu preciso ter dois para usar em escola. Essa obra, ela preencheu uma lacuna minha de formação como cidadão brasileiro. O Angola Janga, para quem não sabe, mas deve ter muito fácil sinopse aí pela internet, vídeo de gente falando, ele se passa, né, durante um ataque à comunidade os quilombos, né, o quilombo dos Palmares. Isso é uma série de quilombos, são vários os quilombos ali, e você tem contato com os personagens que transitam ali entre eles. São foragidos que, tanto que fugiram para Palmares, quanto que nasceram lá, etc. A arte do de Salete é muito própria, você reconhece logo de cara, e esse esquema dele de quadro, esses quadros bem quadrados assim, lembra muito um pouco as páginas dos quadrinhos do Alan Moore, né? Esse momento aqui, o momento que eu mais gosto, que é o momento do fogo, ele quase é uma história de terror nesse instante. Ele é sombrio de um nível gigantesco. E o quadrinho inteiro, antes de cada capítulo, também não sei se dá pra ver, o de Salete ele colocou excertos, trechos de documentos históricos do Brasil, que vai ter alguma relação com o capítulo que começa da arte dele, da produção dele. Isso aqui facilmente poderia ser um material de apoio num curso de história, deveria ser pesquisado nas universidades, cara, é um material muito, muito bom. E não pensa que eu tô falando isso, então não vou ler porque é quadrinho didático, é quadrinho para estudar. Não, você vai se divertir, vai se aventurar, tem combates aqui, tem lutas que me emocionaram, assim, era como se eu estivesse lendo um quadrinho de super-heróis. Não que tenha foguinho aqui, poderzinho, não tem nada disso não, é bem realista. Eu coloquei ele na 5ª posição, começa então nosso top 5 aqui, com o Angola Janga, porque temos uma epopeia brasileira, talvez um dos maiores quadrinhos, né, em termos de tamanho, né, no Brasil, e a relevância histórica desse gibi é indiscutível. Putz. Agora um top 4, né? Mini livrinho. Pobre Marinheiro, 2013. Isso, da Balão Editorial. A Balão acho que vem publicando ainda, mas eu não lembro de nenhum lançamento deles agora, preciso conferir. E ele é desse Harkan. O que é legal é que o formatinho dele é esse quadradinho, esse cubinho aqui, e o formato de leitura é um quadro por página. Parece um livrinho infantil, né? Parece um livro infantil, mas de infantil não tem nada, amigo. Que história boa, cara, que história triste. Hugo, isso aqui é bom demais. Um enredo, uma sinopse rápida. É um casal, eles moram numa casa, parece que de campo, né? Um pouco mais afastada. E o cotidiano deles é o cotidiano de um casal no campo, consertando o telhado. Bem tranquilo, bem bucólico. Mas de repente, eles recebem uma visita, se eu não me engano é o irmão do protagonista, do marido, e que convida eles para viajarem, para fazer uma pesca, juntar dinheiro pescando, depois voltar. E aí, talvez pela vida monótona, querendo aventuras, o marido vai junto com o irmão, deixa a mulher e parte para essa busca. O que vem disso é uma merda atrás da outra. Cara, que história triste. Muita gente sempre fala, que quadrinho que eu dou de presente, como que eu inicio alguém com gibi. Pobre Marinheiro é o quadrinho ideal pra você dar de presente. Paguei baratinho, acho que por volta dos R$15, cara. Um puta gibi. Você vai ler de novo, você não vai... Não pensa que é porque ele é pequenininho, porque ele só tem um quadro por página, e porque ele tem uma paleta de cores que
praticamente não, acho que é só Preto e verde. preto, branco e verde, também material pólen, lombadinha costurada. Cara, é um tijolinho pra vida. E agora, top 3. Wilson! Que gibi! De novo, mais um da Companhia das Letras. Daniel Clowes agora, e é Daniel Clowes o nome dele, né, Clowes, lançado em 2012. A casa do Daniel Clowes agora é acho que é a Nemo, mas esse Wilson saiu pela Quadrinhos da Companhia. Pra quem não sabe, Daniel Clowes é o autor de Paciência, tem até um filme adaptado de uma outra obra dele, que é o Ghost World, mas o Wilson é o que eu recomendaria. Daniel Clowes, ele tem uma certa misantropia, que me agrada muito. Cada pessoa vai ter um motivo pra prestigiar mais uma coisa ou outra. Eu gostei demais disso aqui, porque praticamente cada página é uma tira, como se fosse aquelas de jornal, sabe? Que havia antes, as comics, as funnies americanas. Então aqui você tem uma situação e ela se fecha no último quadro. Deixa eu ler, depois eu mostro. No primeiro quadro, ele tá passeando com uma pessoa, assobiando junto com o cachorrinho. Ele tá passeando com um cachorro e encontra uma pessoa que diz: que cadelinha bonitinha. Uma outra pessoa cruza o caminho dele junto com o cachorrinho e diz: oh, que fofinha. Uma terceira pessoa: oi, lindinha. E um quarto passou sem dizer nada. E aí ele diz: cuzão. Cara, parece bobo. Só que isso já mostra muito da personalidade do Wilson. Isso praticamente é uma biografia desse Wilson, que é o personagem fictício aqui criado. Vai seguir assim por diversas páginas. Ele põe até um título da situação, por exemplo aqui, ó, Mar. E aí você tem uma situação do Wilson contemplando o mar e refletindo. Você vai lendo e depois de um tempo você tá imerso nisso aqui, cara, porque você tá imerso na vida do Wilson. E você vai passando página por página, então pensa, cara, é como se cada página fosse um capítulo de uma tira fechada de uma situação na vida do Wilson. Vai chegar um momento, você já não tá lendo porque você quer saber o fim da história. Você já se reconheceu em várias facetas da personalidade do Wilson. Então, o que o Daniel Clowes criou aqui é um personagem tridimensional. Ele é um personagem completamente vivo. Ó, capítulo aqui, ó, Chilindró, Piscina Vazia, Ser Pai. Ele está vivendo situações da vida, da nossa vida, do nosso dia a dia, cotidiano. E pelo cotidiano você vê reações dele. O Wilson é um escroto, só que não tem como você não reconhecer defeitos seus no Wilson. Ele tem uma renca de defeito. Praticamente ele é um cara que é só defeitos. Mas se ele é defeitos, ele é humano. Então eu coloquei o Wilson na terceira posição porque aconteceu uma coisa que eu raramente vejo nos quadrinhos hoje em dia. Sempre foi difícil de você ver um personagem tridimensional. E é muito difícil você gostar de uma história cujo protagonista é um filho da puta. Então achei muito legal. Top 2 agora. Cara, foi difícil escolher. Dylan Dog, o Mater Morbi. Publicado pela editora Lawrence. Foi quando, Hugo, isso aqui? 2017. 2017. Mater Morbi. Ele é escrito, eu sempre esquesso, Recchioni. Recchioni e desenhado por Carnevale. Que quadrinho extraordinário. Ele ganhou um prêmio. Depois a gente põe na tela aí, galera, pra vocês. Ele ganhou um prêmio de terror quando ele saiu lá na gringa. Lá na Itália. Pô, você tá com um fumete na mão. Puta, e não sabe. Então, né? Mas quando eu li a Dylan Dog eu não sabia que era da Itália. Pois é. Então o nome também não ajuda muito. Ele se passa. Bem dito pelo Hugo, né? O Dylan Dog, embora a Sergio Bonelli Editore publique quadrinhos italianos e os personagens da Bonelli, eles são multiétnicos, né? São de vários países diferentes, né? O Tex, por exemplo, o Tex é americano. O Martin Lister, ele é britânico e o Dylan Dog é britânico. Mas enfim, por que Mater Morbi, essa história do Dylan Dog, ela tá aqui na segunda posição? Essa história ela é muito boa. O enredo é simples, o Dylan Dog tá doente, descobre que tá doente, né? Parece ser câncer, e ele vai se degladiar com a Mater Morbi, a mãe das doenças, a entidade que é o patrono das doenças. E vai ser o vilão da história, né?
e com quem o Dylan Dog vai se relacionar e interagir. Eu optei por colocar na segunda posição porque é um quadrinho que fala muito sobre dor, muito sobre sofrimento. Existe um valor nesse sofrimento, existe uma potência naquele que sofre. Pra quem não sabe, eu tenho um problema na coluna que me assola bastante. Então me reconheci muito nesse gibi. Vi aqui alguns elementos nietzschianos do gibi, por exemplo, amor fati. A arte também é um desbunde. Ele tem umas páginas assim que são de um sombrio muito, muito bom. É um traço que ele me lembra muito esses quadrinhos antigos da EC Comics, da Warren. Gostei demais. Arte, luz, sombra. Olha esse prédio, cara. Que da hora que ficou. Tem umas falas aqui que são uns quadros que são pra vida. A doença tira o doente da convivência humana e, por mais que ele seja amado por amigos e parentes, na parte mais ancestral do cérebro deles sempre haverá um homem das cavernas ansioso para se afastar do animal infectado. Ele diz umas coisas, cara, muito, muito contundentes. O hospital é o lugar onde se sente mais só no mundo. Acho que ainda encontra pela editora Lawrence, pelo marketplace da Amazon ou direto com a editora. Em primeiro lugar, foi lançado esse ano. A Aurora nas Sombras. Que capa linda, hein? Linda, linda, linda. Eu não consigo falar o nome dos autores aqui. Você tem ele aí, é Fabian Velman. A gente põe na tela aí, pra não passar muita vergonha. Que gibi. Embora esse aqui seja um lançamento, e eu queria fazer uma lista que não primasse, vocês viram que ela tem uma diversidade de épocas aí, de anos que saíram. Eu não costumo gostar de fábulas com esse tema infantil ou com arte infantil. Durante a faculdade, tem um curso na Letras que é Literatura Infanto-Juvenil. Eu fugia desse curso. Um monte de gente fazia, eu fugia dele. Não fiz. E me arrependo hoje, porque eu subestimei demais a literatura infantil, e isso aqui não tem nada de infantil. E aí que tá. Mas ele abriu minhas portas esse ano para eu ler literatura infantil. Inclusive li Mágico de Oz esse ano e adorei. Cara, esse quadrinho, ele se propõe a princípio uma fábula, que à primeira vista pareça infantil. É todo desenho fofinho em aquarela. Isso, desenho aquarelado. Sensacional. Bonitinho, olho grande, né? A protagonista tem um puta olhão. Se dá pra aparecer aí, vê se pega aí, não tô vendo nada. Deu? Tomara que sim. Enfim. Só que logo no começo, cara, você descobre que essa menininha, que ela tá passeando parece que ela tá numa situação no estilo Alice no País das Maravilhas. Parece que ela tá num lugar grudento, tentando escapar, com geleia. Quando você descobrir por onde essas crianças estão andando, já digo agora, isso aqui é a terceira página do livro, não vai atrapalhar em nada. Elas são crianças pequenininhas andando num cadáver. Que doideira, que doideira. Uma aquarela belíssima e personagens que eles são planos, né? Cada um tem um tipo de personalidade e era fixa, meio que não muda, mas que serve como argumentos para a gente pensar como que é o ser humano e sobretudo a psique humana. Isso aqui é um gibi para você falar para todo mundo comprar, você compra, recomenda todo mundo compra e lê em conjunto, lê com a galera, porque cada um vai ter uma interpretação diferente. São várias as camadas de interpretação dessa matéria. Quem curte psicologia tem um prato cheio com esse gibi. E também quem gosta de sociologia, dessa coisa de interação humana, tá muito na moda, faz muito tempo que tá na moda. Essas obras mais ou menos como Walking Dead, que são situações apocalípticas, né, distópicas, na quais humanos têm que interagir entre eles e através dessa interação você vê o mal que é o ser humano. Quem gosta de histórias assim, pode pegar também Aurora nas Sombras. Você está diante de uma obra extremamente artística, você está diante de uma obra com muitas facetas psicológicas para se pensar. Eu não acompanhava muito os lançamentos da Darkseid, mas para mim ela foi a editora do ano. Mas novamente, né, compra aquilo que está em promoção, que seu bolso cabe, não fica na pilha de pegar o que é lançamento não. Esse aqui, se você, o Gulei e o Diogo, cabe um dia. O Diogo vai gostar disso aqui, cara. Ele gosta de Jung, essas coisas assim. Isso aqui é a pepita do dia. Do ano, perdão. E pessoal, como eu falei com o Hugo no início, a gente tentou fazer um top 12 e as coisas iam aparecendo e ia querendo alterar. Não teve como. Pelo menos uma menção honrosa eu tenho que fazer aqui. O Eles Estão Por Aqui, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella.
Foi publicado em que ano, Hugo? 2018. Pela Todavia. Inclusive essa parceria, né? Acho que o Greg Stella ele é formado em letras, ele escreve o roteiro e a Bianca Pinheiro faz os desenhos, faz a arte. Acredito que essa parceria deles, do Greg e da Bianca, ela continua agora. Pipoca Nanquim acabou de lançar um quadrinho com eles dois. E o Eles Estão Por Aí é o que eu vou recomendar porque eu gostei demais desse quadrinho. Ele é muito esquisito porque é um cenário geralmente desértico, né? Que os personagens estão caminhando e ele é uma jornada de dois personagens que são bem esquisitos, que são essa esponja, essa meleca, que não sei o que ela é, e esse carinha que ele parece uma planta, só que uma das pernas dele é um caule, um mais comprido do que o outro, e ele faz uma volta para ele poder andar. E eles estão fazendo uma caminhada, uma jornada de um lugar que eles creem que devem ir. E tem umas splash pages, tem umas ideias muito boas, cara. A narrativa gráfica, novamente, é um destaque. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Começa com um close que você vê, né? Os pés, não é pé, né? Porque como ele é uma esponja, ele rasteja e o outro caminha. Eles estão seguindo e aí você percebe a mudança só pelo cenário, por onde eles estão caminhando. Depois, saindo dessa página, nessa outra, é como se a câmera afastasse e mostrasse o caminho por onde eles estão andando, né? Que é um deserto, uma planície desértica com essas pedras. E quando você vira para a próxima página, eles estão, cara, numa infinitude, numa vastidão de desértica com pedras empilhadas. Parece que é uma coisa simples, mas não é. E essas pedras têm um significado. Porque tem alguém, tem intervenção de algum ser empilhando essas pedras, tal. Apesar do enredo simples, né, que é só uma viagem de duas pessoas, revela muita coisa. É muito subjetivo, é um quadrinho de interpretação. Ele vai lembrar muito, no sentido da amplitude de interpretação, o Aurora, que a gente acabou de mostrar, o Sem Volta, do Charles Burns. Então, ele é dessa mesma pegada. Se você já leu Aurora, já leu Sem Volta, ou se você lê e gostar, pode partir para uma obra desse estilo nacional, que é o Eles Estão Por Aí. E também não se limita só nesses personagens. Tem também como se fosse umas... Eu não digo charge, mas é uma outra situação com dois personagens que eu não sei nem dizer o que é. São dois pingos, duas bolotinhas, conversando naquilo que parece umas nuvens, mas que provável que não seja nuvem, vocês vão ver depois. E é muito bem sacado. Se você ler com calma, com atenção, a passagem, esse S que forma dos balões, cara, te obriga a passar por toda a paisagem, que ela é desértica. Parece que é simples, mas ele não é não. É fruto de muita técnica. Narrativa da Bianca e do Greg. Gostei demais. Um quadrinho classe A. Então é isso, galera. Deixa um like se você gostou do vídeo. Se não gostou, também dá dislike, isso aí faz parte do jogo. Sugestões. Isso, comenta se vocês gostaram desse formato. Putz, tem que ter fôlego, viu? E a proposta é essa, é propor para vocês uma alternativa a esses tops que são só a leitura de lançamento, tudo que te pilha, né? Te faz querer comprar tudo que é novidade e você não precisa. Tem muita coisa lá atrás que saiu ano passado, retrasado. A gente tem quadrinha de 2012 aí que acha ainda, a maioria das coisas acham e, pô, é bom pra caramba. É isso aí. Tchau, Valeu. pessoal. Falou.